Fala galera, bem-vindos a mais um Ad Live e hoje com uma participação especial do Júnior Rodrigues. Ele é consultor, tem mais de 16 anos em experiência aí de consultoria de gestão. É organização do Com Agile e também que é um congresso de agilidade nacional e é diretor executivo da GESPRO. Além disso, instrutor de agilidade trabalhando aí junto a empresas, promovendo transformações ágeis e de cultura. Bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Por nada, Flaviana. Valeu. Fala, galera, tudo bom? A gente quer aqui hoje, então, falar um pouquinho a respeito de um tema bastante interessante, né, que a gente vem discutindo aí já nos últimos anos. E como a Flaviana falou, atua bastante tempo aí já na área de gestão de projetos, atuando diretamente com PMOs, implantação de PMOs, gestão de projetos ágeis, liderança, estratégia, enfim. Então, são temas bastante legais que a gente vai discutir hoje aqui. E eu tenho certeza que alguma vez você já se perguntou sobre o Agile PMO e como é o papel dele dentro das organizações. Então, nada melhor do que começar te perguntando. Fala um pouco, o que é esse tão falado Agile PMO que no mercado as pessoas estão olhando como um grande tabu e não sabem muito a respeito? Nos fale um pouquinho sobre. Bom, então, o conceito do Agile PMO, ele vem justamente para tentar desmistificar um pouco os conceitos que muitas vezes são levados ao extremo sobre agilidade e sobre a gestão tradicional de projetos e de iniciativas organizacionais. E era um tema que me incomodava muito, porque como eu trabalho há 10 anos pelo menos com PMOs, e venho trabalhando nos últimos 5 anos diretamente também com agilidade, sempre ouvi essa discussão sobre o papel do PMO, como que o PMO poderia se encaixar dentro dessa nova visão das abordagens ágeis. E me incomodava muito o fato de enxergarem o PMO como uma estrutura somente ligada à gestão tradicional de projetos. E aí a ideia foi justamente começar a tentar relacionar e ver e mostrar como que essa estrutura se encaixa dentro desse cenário de agilidade e como que, principalmente, ele pode liderar esse processo de transformação ágil dentro das organizações, assumindo um protagonismo e fazendo com que realmente a organização consiga alcançar resultados. Então, a ideia do Agile PMO é justamente mostrar que, sim, é possível você ter uma estrutura que apoie a organização, né, na consecução dos seus objetivos estratégicos e que consiga atuar dentro desse ambiente de agilidade, remetendo mesmo ao papel de uma estrutura, uma área, né, uma unidade que possa apoiar a organização na disseminação de metodologias, na utilização de boas práticas, no treinamento das pessoas, no coaching, enfim, e ajudando a organização principalmente a organizar essas iniciativas e dar visibilidade do que está ocorrendo para os stakeholders, enfim, para a alta gestão da organização. Aproveitando que você comentou desse tema, você falou um pouco aí de usar o Agile PMO como sendo um alavancador de resultados na companhia. E a gente percebe que dentro desse mundo de agilidade, o que aconteceu? As pessoas acabaram criando aí dentro desse mindset, é ágil, não precisa de um planejamento rebuscado, não precisa de cronograma, não precisa de métricas. Lógico, não ao pé da letra, mas isso acabou criando-se essa cultura, dado que o mundo, principalmente de desenvolvimento de software, é um mundo complexo de se administrar. Uhum. Então ficou-se muito com essa estigmatizado no mercado. E aí, com isso, gerando diversas inseguranças nos stakeholders, nos executivos, que precisam de dados, precisam de ter um norte. Então, como que um PMO, nesse contexto de agilidade, pode ajudar nesse cenário e ajudar nessa insegurança, trazendo essas boas práticas de métricas e também de gestão? Um ponto principal que eu gosto de falar a respeito do Agile PMO é justamente a sua capacidade de adaptação ao cenário, ao contexto da organização e do ambiente onde ele atua. E nada melhor do que enxergar essa capacidade ou ter essa capacidade de adaptação como seu mote para entender que sim, dentro de cada cenário você vai atuar de uma forma um pouco mais, de um controle um pouco mais efetivo, um controle um pouco mais aprofundado, uma governança um pouco mais controlada das iniciativas. E em outros ambientes você talvez não vai ter uma necessidade tão dura de controle ou de gestão, vamos dizer assim. Então, a ideia é o seguinte, o Agile PMO ele pode
atuar muito bem na governança das iniciativas estratégicas da organização, então apoiando a organização a controlar e a organizar essas iniciativas e entendendo o que essas iniciativas podem agregar à estratégia da organização e fazendo esse controle através, sim, de planejamento, você ter planejamento de roadmap, só que, claro, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando justamente de você não se deter a um plano, né? Agilidade é você não se deter a um plano. Então, não é que você vai deixar de planejar, mas você vai utilizar esse plano muito mais numa visão de longo prazo, onde você quer alcançar um determinado objetivo, onde você consegue definir um roadmap, onde você consegue entender claramente que aquele roadmap ele consegue, de alguma forma, ter resultados ou entregas que vão apoiar a organização a alcançar esses objetivos e você conseguir acompanhar e controlar isso, claro, tendo algumas rotinas de acompanhamento, algumas rotinas de verificação, como também a gente tem tanto no método tradicional, na abordagem tradicional, como nas abordagens ágeis. Fazendo analogia à utilização da metodologia Scrum, por exemplo, a gente tem lá os pontos de verificação, onde a gente tem a nossa daily, onde a gente tem a nossa review, a nossa retrospectiva, onde a gente acompanha a evolução daquilo que está sendo entregue e como que está a evolução também do trabalho das equipes. Você utilizando essa mesma analogia para a visão mais ampla, na visão de portfólio de projetos, na visão mais ampla da organização, fazer com que o PMO ele consiga, sim, também atuar nesses pontos de verificações, periodicamente, enfim, dentro da periodicidade que for necessária para a organização, para que ela consiga manter, dentro daquilo que está sendo realizado, o alinhamento com os objetivos estratégicos. Esse é o ponto. Legal. Aproveitando falar de objetivos estratégicos, a agilidade, ela prega muito que você entregue por valor agregado. Exato. Então, a gente entende sempre qual é a necessidade do nosso cliente, do nosso guest, como a gente chama aqui na AD, e prioriza por esse valor. Então, se a gente for levar ao pé da letra, um portfólio, ele também estaria atrelado a um valor que eu estou entregando. Só que a gente sabe que a organização ela também tem sua estratégia. Claro. E aí, como é que fica esse alinhamento estratégico com esse alinhamento do valor que os clientes esperam e qual aí o papel do Agile PMO junto aos times para orquestrar todas essas questões? Então, o Agile PMO, ele tem que, e aí o conceito justamente traz realmente à tona aspectos que são muito importantes para as organizações hoje em dia, que é justamente ter esse olhar do mundo externo, né? Do que está acontecendo no mundo ao redor, tendo a consciência desse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde as organizações precisam se adaptar. E as organizações, por sua vez, se elas estão atuando, estão entregando ou definindo objetivos estratégicos que não estão de acordo com aquilo que o seu usuário espera, elas também estão cada vez mais fadadas ao fracasso. Por quê? Porque a gente vê que as organizações hoje em dia estão rumando para esse aspecto, de focar no cliente, focar no usuário, né? É você tentar desenvolver soluções, produtos que resolvam a dor do seu usuário, que resolvam o problema do usuário. Então, se a organização ela não está partindo desse ponto, né, ela está, de certa forma, cometendo um erro ou dando um tiro no pé para que lá na frente ela não consiga manter a sua sobrevivência. E o papel do Agile PMO, ele justamente apoia a organização a enxergar esse mundo externo, né, e enfrentando esse mundo externo através de aspectos que são inerentes à sua atuação, como ter uma visão, como a gente acabou de falar agora, a longo prazo. Então, saber onde a organização quer chegar e o que a organização precisa realizar para alcançar esses objetivos. Ter um entendimento, né, do que o cenário é complexo, de que o mundo é complexo, que os seus usuários e que toda a sua carteira de clientes, vamos dizer assim, ela é uma teia de complexidade com interesses próprios e interesses que se interrelacionam. Entender que com essa complexidade a organização ela precisa sim atuar de forma a encarar essa complexidade, tendo uma compreensão muito clara desse contexto e da diferença que há entre o que a organização quer, mas o que o usuário precisa. E aí o que o usuário precisa, na verdade, vai acabar sendo sempre o norte, né? Aquilo que a gente está trabalhando, a gente existe para atender a necessidade do nosso usuário. E, finalmente, a gente contando com a agilidade, né? Com a adaptação, com essa capacidade de se adaptar aos nossos processos e a essa mudança constante que a gente tem no mercado, para que mantenha, então, sempre em busca do que o usuário realmente necessita. E o Agile PMO ele pode muito bem
exercer esse papel de manter a organização com os olhos abertos a esse cenário e fazendo com que, sim, o alinhamento daquilo que está acontecendo na camada de execução, vamos dizer assim, esteja sempre de acordo com aquilo que a organização definiu com seus objetivos estratégicos. Ou seja, o ideal é que a própria organização, ao definir os seus objetivos estratégicos, já estivesse com olhar para o valor a ser entregue para o seu cliente. Exatamente. Caso isso não aconteça, até o próprio Agile PMO pode ajudar essa camada estratégica a seguir essa linha. Ou Exatamente. seja, ele dá um suporte não só aos times, como também à camada estratégica da empresa. E um ponto interessante que eu gosto de destacar, assim, é que o fato da gente usar a palavra Agile PMO é muito no sentido de adaptação, é a capacidade de se adaptar, né? E agilidade é isso. E aí muitos questionam justamente o fato de utilizar esse termo junto com PMO, e dizendo, não, é um PMO que só trabalha com ágil, não, é um PMO que trabalha com o que a organização precisar. E trabalha com as iniciativas estratégicas, com as iniciativas organizacionais, inclusive sendo um parceiro da alta gestão na busca de novas oportunidades de negócio, fomentando novas unidades de negócio para poder atender essas necessidades dos clientes, dos usuários. Então não está ligado somente à agilidade, até porque se você estiver implementando o seu PMO, e aí, né, uma coisa que eu também venho tentando desmistificar, que é essa questão da gente ter o ágil versus o tradicional, né, essa visão de que tem que ser um ou outro, isso cada vez mais no mercado começa a se enxergar que é necessário rumar para uma visão mais híbrida, onde em alguns determinados momentos ou de alguns projetos você vai atuar de forma mais tradicional, ou utilizando métodos mais tradicionais, outros mais métodos ágeis, outros juntando o melhor dos dois mundos, mas tendo sempre como pano de fundo esse mindset ágil, que é o mindset adaptativo. É lógico, tem produtos que você não vai conseguir construir de forma ágil. Se você tem um contexto totalmente passivo de mudanças, vamos rumar para uma agilidade. Agora, se é um contexto certo, preditivo, então, para quê, né? Vamos seguir um rumo tradicional. Exatamente. Aproveitando que você falou dessa questão de adaptabilidade, então, na verdade, o papel do Agile PMO, vamos dizer assim, o papel do PMO, ele foi ressignificado. Sim. Hoje ele tem outra função diferente do PMO antigo, que era de auditoria, de controle, mudou um pouco isso. Agora tem um novo papel, uma nova função dentro da empresa. Bom, se a gente fizer um comparativo da visão preditiva ou tradicional com a visão, né, com a abordagem ágil, justamente a ideia é essa, porque quando a gente falava do papel do PMO ágil, né, no mundo tradicional, né, na gestão tradicional, eles sempre estavam muito ligados a isso que você falou, então controle, também sempre tinha um papel muito ligado à metodologia, treinamento, né, enfim, reporte das ações. Trazendo para o paralelo do mundo ágil, da abordagem ágil, ele também mantém aí alguma função de disseminador da metodologia, da cultura, né, de capacitação de recursos para que eles consigam realmente atuar dentro desse novo cenário, ou qualquer outra capacitação que seja necessária para que eles consigam executar bem o seu trabalho. Mas, principalmente, que aí é onde tem a maior diferença, para de ter aquele foco grande no controle, né, na visão de comando e controle, na visão de gestão, e passa a ser muito mais um colaborador, um papel de liderança servidora, né, que vai apoiar as equipes e os times de projetos, de execução, a entregarem valor para aquilo que a organização espera, para aquilo que o usuário final espera. Então, a principal mudança que eu enxergo claro, guardando as devidas proporções, mantém-se muito desse conceito de treinamento, de capacitação, de apoiar, disseminar a metodologia, mas perde muito essa visão de comando e controle, que é justamente o que autonomia, né? Que é justamente o que se espera, né, de qualquer estrutura ou de qualquer liderança dentro desse cenário ágil. Que cada vez mais as equipes tenham autonomia, autogestão, que tenham realmente a capacidade de se autorresponsabilizar também pelo seu trabalho, pelas suas entregas. Então, um PMO, ou qualquer estrutura, ou qualquer liderança que ainda mantenha esse ranço, vamos dizer assim, de comando e controle, não vai conseguir trabalhar muito bem, não vai conseguir encaixar muito bem dentro desse cenário atual. Então, a principal mudança que eu enxergo é essa, sair de uma visão de comando e controle e vir para uma visão de liderança, de servidor, enfim, para poder apoiar e colaborar com a equipe a alcançar os resultados. E cá entre nós, eu acho que é uma grande mudança, né?
Porque pelo menos a percepção que eu tinha quando eu trabalhava com escritório de projeto era do cara que vinha me cobrar no final do mês o status, aquelas métricas. Exatamente. Então, ficou um pouco dessa impressão, né? Sim. E aí, aproveitando essas pessoas que trabalham há anos com escritório de projetos, que têm essa cultura, qual a dica que você daria? Porque, pelo que nós temos percebido no mercado da agilidade, a maioria dos profissionais estão migrando, estão se atualizando. Desde um desenvolvedor que está aprendendo a trabalhar com várias automações, desde um líder do time que aprende a ser servidor e tem, às vezes, o boné de Scrum Master, até um escritório que agora está se tornando ágil. Então, qual seria a dica para essas pessoas que têm um mindset super ainda antigo fazer essa transição? Bom, assim, não tem dica fácil, não tem caminho fácil. É questão de realmente abrir o mindset, abrir a cabeça para esse novo cenário onde as organizações estão operando, onde as equipes estão trabalhando, funcionando. Por quê? Porque por mais que hoje ainda você possa estar atuando dentro de uma organização mais tradicional ou que tem realmente essa visão de comando e controle, cada vez mais as organizações estão rumando para uma abordagem mais ágil, uma abordagem onde a gente tem uma horizontalidade na gestão, onde a gente tem equipes mais autônomas, onde a gente tem realmente um papel da liderança mais efetivo, mais servidora, como a gente estava falando, onde a organização está buscando adaptar os seus processos e principalmente ter esse foco no ser humano, esse foco no usuário, esse foco no cliente, para entregar valor ao cliente, né? E você só consegue isso ou consegue inovar quando você permite que as equipes possam experimentar e errar. Então, como que você vai ter um cenário onde as equipes possam experimentar e errar para conseguir inovar, se você tem um cenário onde é comando e controle e há punição ao erro? Então, é uma questão puramente de mindset, que isso precisa ser mudado. Agora, claro que não é um clique, né? Não dá para a gente dizer, não, pluga aqui, despluga ali e agora você virou ágil. Não é assim que funciona. Mas é a pessoa começar assim, se ele veio participar desses encontros, assistir lives, enfim, como essa que a gente está fazendo aqui agora, e realmente começar a beber dessa fonte, a entender um pouco mais desse assunto, para poder desmistificar alguns conceitos. Porque o que eu principalmente enxergo, que, assim, ao meu ver, foi o que causou um dos maiores problemas que eu digo com relação a essa dicotomia entre ágil e tradicional, é porque começou-se a enxergar dentro do mercado duas visões, na verdade. O pessoal mais do preditivo tradicional falando que o ágil era modinha e o pessoal da agilidade falando que o tradicional era ultrapassado, que não fazia mais sentido. E como eu acabei de falar agora há pouco, né, não é ou um ou e sim você unir o melhor que existe de cada uma das abordagens e sabendo, e aí o profissional ele precisa entender o seguinte, que muito mais do que utilizar a abordagem X, Y, Z, é ele conhecer todas as abordagens, o máximo de ferramentas possíveis e técnicas possíveis, para que ele coloque isso no seu cinto de utilidades e ele consiga ter a capacidade, o entendimento de aplicar de acordo com o contexto, de acordo com o projeto, de acordo com a empresa. E aí, claro, tem momentos que você vai ter que atuar um pouco mais, né, com algumas abordagens um pouco mais tradicionais, outras um pouco mais ágeis, mas tendo sempre esse mindset adaptativo. Então, a principal dica é abrir o mindset para entender que não existe um ou outro, não existe um melhor ou pior, e sim que precisa ter essa capacidade de adaptação para você conseguir entender qual é o contexto, você saber melhor aplicar essas técnicas e esse conhecimento. Então, a gente falou aqui do Agile PMO com uma função muito grande ainda de treinamento, ainda suportando métodos, porém, principalmente de mindset. Isso é uma coisa que, pelo menos, tem se comentado entre alguns agilistas. Muitas pessoas acham que a agilidade é só método, processo ou um Kanban. Não é. Agilidade é mindset. Então, tendo mindset, você tem um cinto de utilidades com diversas ferramentas e utiliza. Então, eu acho muito legal a gente destacar isso. Você tem falado isso o tempo todo. O PMO ágil também precisa desse mindset. Uma outra questão que eu queria lhe perguntar é o seguinte. A gente tocou em todos esses assuntos e eu lendo um pouquinho sobre o PMO ágil, eu vi que uma das principais funções dele também é eliminar desperdício dentro do seu próprio fluxo. Ou também, eu imagino, apoiando os times. Como é também mais essa atribuição aí? Porque na verdade, assim, como você
até falou agora há pouco, né? Sempre a visão do PMO era aquela visão mais engessada, mais burocrática, e realmente sempre tinha, e você falava, eu lembro do PMO me cobrando, né? Me cobrando métricas, enfim. E assim, realmente, durante muito tempo, se entendia e se cobrava isso internamente nas organizações como um dos principais papéis do PMO, que era fiscalizar o andamento dos projetos, né? E aí, por conta disso, e até por conta também da característica ou da necessidade de se padronizar metodologias, né? Então, a gente falava muito do Guia PMBOK, que falava de algumas metodologias que existiam no mercado, como o Prince2, enfim, mas, em geral, as organizações passavam a criar ou elaborar a sua metodologia com base nessas boas práticas. E aí o papel do PMO, muitas das vezes, era vamos definir qual a melhor metodologia para essa organização e vamos padronizar essa metodologia. Então, para isso, o PMO utilizava-se de templates, documentos que deveriam ser preenchidos para você garantir esse padrão dentro da organização. Por quê? Porque a base de comparação entre os projetos, de sucesso dos projetos, desempenho dos projetos, eram essas métricas que tinham que ser comparadas entre os projetos para você entender qual que estava indo bem e qual que estava indo mal. Então, em relação a custo, escopo, com relação ao cronograma, enfim, e outras variáveis, mas que eram feitos com base nessa documentação padrão. E se utilizava disso para que conseguisse garantir esse mínimo de padrão aos projetos e você conseguisse monitorar e medir. Só que o grande lance, a grande mudança, na verdade, para essa visão do Agile PMO, é que você, ao invés de você focar no antigo triângulo de ferro, né, que é custo, escopo e cronograma, você focar no que a gente chama agora no triângulo de valor, que é você ter... Claro que você não deixa de dar importância a isso, porque sim, é importante ainda você observar esses aspectos. Mas esses 3 aspectos, eles passam a formar somente uma das pontas desse novo triângulo, onde você foca, como eu falei agora há pouco, no ambiente externo da organização, então você entende o ambiente no qual a organização está inserida, o projeto está inserido, e também, principalmente, tendo como foco principal o valor, que é o foco que realmente as equipes precisam trabalhar, que o PMO precisa trabalhar e atuar para garantir e apoiar as equipes a entregar cada vez mais valor para o usuário final e, consequentemente, valor para o negócio. Legal. Aproveitando, como que funciona uma empresa que quer começar? Eu quero agora instalar uma Agile PMO, eu quero ter esse escritório aqui dentro. Como funciona? Qual a estrutura mínima? É um Scrum Master? Eu vou ter que ter um GP e um Scrum Master? Como é que é essa distribuição, assim? Não, bom, resposta de consultor, né? Depende. É claro que, assim, o que precisa ser feito, na verdade, é um assessment, né? Um diagnóstico prévio para você entender o contexto da organização, entender como que as equipes atuam, qual a necessidade que tem, porque, assim, muitas das vezes, e isso também acontecia muito no passado, vamos implementar um PMO. Mas por quê? E aí decidia se implementar porque até durante um bom tempo, né, era uma boa, e era entendido como uma boa prática, era até uma moda, vamos dizer assim. Então as empresas viam como uma boa prática implementar essa estrutura, porque entendia-se que implementando essa estrutura você teria uma maior chance de sucesso nos projetos, né? Mas então o primeiro passo é você avaliar a situação da organização e entender realmente se você precisa ou não ter um PMO. Ou preciso ter um PMO, uma estrutura, preciso ter um Agile PMO, ou qualquer outro termo que a gente vai utilizar, né? Porque quando a gente fala Agile PMO, ainda muito se liga, né, a visão, o PMO é tradicional. E aí eu até trago dentro do meu workshop, dentro dos materiais que eu publico, o conceito do Agile Management Office, né, o escritório de gestão ágil. E aí esse escritório de gestão ágil, ele passa a não ser mais ligado tão somente a projetos, como está no termo original, mas ele é um gestor de iniciativas dentro da organização, que podem ser projetos, podem ser produtos, desenvolvimento de produtos, e hoje a gente vê cada vez mais as empresas rumando para essa visão de produto. Podem ser iniciativas estratégicas, parcerias, unidades de negócio, enfim. Então vai ser um escritório de gestão que vai atuar em qualquer uma das iniciativas que a organização necessitar que ele atue. Então, você tendo essa visão, né, do contexto, da situação, se realmente é necessário ter um PMO, você partir então para a implementação desse PMO, tendo sempre como pano de fundo esse contexto no qual a organização está inserida, esse mundo VUCA, e aí você partindo para essa estruturação desse PMO, que eu chamo de setup, né, você tendo entendimento de qual vai ser o escopo de trabalho desse PMO, onde ele vai acompanhar a execução desses projetos, e aí
Ah, Júnior, mas aí voltando à questão do termo, o PMO só atua, o Agile PMO só atua nos projetos ágeis? Não. Ele vai ter ali um período de acompanhamento que vai ser definido, né, que vai rodar ali alguns projetos ágeis e alguns projetos tradicionais, onde naquele período definido ele vai acompanhar quais foram as entregas. E ele vai reavaliar ou vai avaliar a qualidade daquelas entregas ou como aquelas entregas agregaram valor ao negócio e, inclusive, fazendo uma inspeção também constante e verificando se essas entregas que foram realizadas, elas continuam aderentes à estratégia da organização e, principalmente, elas estão entregando valor ao usuário e valor para o negócio. Então, partindo desse mundo VUCA, definindo o setup, ou definindo como a organização vai ser estruturada, a PMO vai ser estruturado, entrando na camada de execução e fazendo essa inspeção, essa verificação constante, a gente consegue garantir que o PMO está bem implementado, mas sempre tendo em mente que o PMO ele precisa ser adaptável. Então, ele precisa estar constantemente se atualizando e se adaptando às necessidades da organização que vão mudar, né? Porque a gente vive nesse mundo de constantes mutações. E legal você colocar esse ponto, porque muitas pessoas podem pensar isso. Ah, então um escritório ágil de projetos, ele é só para projetos ágeis. Então, é legal pensar isso, porque dado que é um escritório adaptativo, ele vai estar atendendo a organização e o foco dele é mindset. O mindset ágil, ele pode ser usado dentro de projetos tradicionais. Exatamente. Então, a gente tendo esse mindset ágil da cultura do erro, da mudança ou de outras coisas, por que não? Não impede que você tenha N tipos de projetos. E agora eu vou fazer uma perguntinha aí, polêmica, que pelo menos algumas agilistas eu já ouvi eles falarem. Eu, por exemplo, tenho PMP, então eu já escutei algumas pessoas falarem. Rasgo tudo aquilo que eu aprendi do PMBOK, gestão de risco, planejamento, toda aquela parte de burocrática, vamos dizer assim, que existia, ou faz sentido o meu escritório ter sim essa gestão dependendo da cultura da empresa, dependendo do que ela precisa, porque a gente fala de, por exemplo, Management 3.0, só que o Management 3.0 ele não é um framework com documentos ou um processo que você segue. Ele também está ligado ao mindset. Sim. Então, todas aquelas práticas que a gente aprende na gestão tradicional de projetos, elas não estão sendo substituídas. E muitas pessoas, às vezes, pensam isso. O que você tem a dizer sobre essas práticas de gestão? E aí, até complementando o que você tinha perguntado anteriormente, né, com relação a desperdício, quando a gente fala de agilidade, a gente fala isso, né? A gente fala de focar naquilo que gera valor, da gente evitar, eliminar desperdício. E quem aqui já não escreveu um planejamento de um projeto de 70 páginas e que não serviu para quase nada, né? Que a gente teve que ir adaptando, teve que ir mudando, enfim. E muitas das vezes, na verdade, a gente adaptava na prática e quando chegava no final do projeto, o plano ele continuava o mesmo, o planejamento continuava o mesmo, mas o projeto, quando chegava no final, ele estava totalmente diferente daquilo que tinha sido planejado inicialmente. Por quê? Porque a gente vive, principalmente em projetos de desenvolvimento, de software, que são projetos que carregam em si uma incerteza, né? Não adianta a gente querer fazer esse planejamento extenso e prévio, porque ele não vai fazer sentido, né? Tudo muda o tempo todo, como a gente falou. Então, o principal ponto com relação a essas boas práticas de gestão tradicional, enfim, é que a gente precisa adaptar a realidade, ao contexto da organização. Então, tudo é um processo. É claro que tem organizações que ainda estão no estágio ainda muito inicial de transformação para a agilidade, né? E aí, quando a gente fala transformação para a agilidade, não é só porque vai adotar abordagens ágeis ou métodos ágeis, mas principalmente porque vai incorporar esse mindset ágil dentro da organização. Então, a transformação ágil ela é essencialmente isso. Então, durante esse processo de transição, muitos dos documentos, das boas práticas, das formalizações necessárias na gestão de projeto tradicional ainda vão precisar existir, até que a organização consiga alcançar a maturidade necessária para que esses documentos, esses processos, deixem de ser necessários para a organização. Então, a questão é justamente essa, em que nível a organização está na maturidade. Então, se você ainda está numa maturidade de agilidade ainda muito inicial, realmente faz sentido, inclusive até o papel do próprio gerente de projeto, porque ainda em muitos casos vai ser necessária a convivência do gerente de projeto com as equipes ágeis para poder suprir lacunas que existem dentro dos papéis. Porque se a gente pegar gerenciamento de risco, como você falou, aquisições, né, parte até mesmo de gestão de recursos humanos, enfim, dentro das equipes, dentro do planejamento de projeto tradicional, isso hoje, dentro da agilidade, ele não é muito bem coberto pelos papéis que existem, né?
Então, é necessário esse suporte do gerente de projeto, cuidando desses outros aspectos, enquanto a equipe está lá focando no desenvolvimento, focando no planejamento das sprints e tudo mais, e o gerente de projeto dando esse suporte. Até o momento em que a organização consiga evoluir na sua maturidade em agilidade, e essa interação via gerente de projeto, vamos dizer assim, vai deixar de ser necessária. Por quê? Porque a organização, e aí entra naquele conceito do Business Agility, a organização começa a se tornar ágil também. Então, o seu RH vai ser ágil, a sua área de aquisições vai ser ágil. E aí essas áreas já vão entender melhor como que as equipes funcionam e como que as equipes precisam ser atendidas nas suas demandas para que elas consigam receber e trocar entre si essas informações e todo o processo consiga fluir sem a necessidade de ter esse intermediador. Então, eu enxergo o papel do gerente de projeto dentro do cenário de agilidade, ele, claro, tende a ser cada vez menos necessário, mas a gente entendendo que tem projetos que são tradicionais e que em várias situações, em várias organizações, que atuam com projetos preditivos, onde você tem um escopo fechado, onde você tem um planejamento fechado desde o início, que realmente ainda é necessário essa carga mais de planejamento, que dentro da agilidade ela não é tão bem coberta. Então, fazendo uma analogia, a gente vai começar a construir um prédio, né? Então a gente não vai fazer o planejamento do prédio sprint a sprint. Desde o início da nossa construção do prédio, ele vai estar já definido quantos andares a gente vai ter, quantos cômodos a gente vai ter por cada andar. Então esse planejamento prévio, essa carga de planejamento anterior, ela já vai precisar ser feita. Então existem esses aspectos que falam a respeito da gestão de risco, que precisam ser considerados. Então esse planejamento mais aprofundado, ele ainda, muitos dos casos, ainda vão demandar a gestão de projeto tradicional. Legal, ou seja, dado que a cultura, o mindset ágil ele vai entrando na organização, os times vão se tornando cada vez mais auto-organizáveis, ou seja, auto-organização significa responsabilidade. Então, os times vão sendo mais responsáveis, sendo mais auto-organizáveis. Essa figura do gerente, ela acaba cada vez mais saindo da base do time e indo para uma visão mais estratégica. Exatamente. Onde esse gestor ele está ali olhando o portfólio, vendo o alinhamento com os valores dos clientes, dos guests, vendo esse valor junto com a estratégia da organização, ou seja, ele vai mudando um pouco também o perfil dele conforme a maturidade da empresa vai... Exatamente. E aí o papel do Agile PMO nesse sentido, né, vem para ajudar a manter esse alinhamento estratégico das iniciativas organizacionais com aquilo que está sendo executado pela equipe e vice-versa. Então, ajudar com que aquilo que está sendo definido estrategicamente na organização, que entra na organização através de demandas de mercado, de necessidades de acionistas, enfim, e qualquer outra demanda que surja, é manter que essas demandas elas sejam disseminadas para a organização e que as áreas de execução, as equipes que vão entregar esses resultados, elas entendam o valor dessas entregas e como isso agrega para a estratégia da organização e manter esse retrofit. Então, o Agile PMO ele exerce um papel fundamental em manter esse alinhamento entre a camada estratégica da organização, de portfólio, até isso entrar no nível das entregas das equipes, dos times que vão realizar esse trabalho e que esse resultado ele suba e que retroalimente a estratégia da organização, garantindo que isso está sendo aderente àquilo que a organização tinha definido como objetivo, como meta. Uau! Que aula! Bem, eu acho que fechamos aí. Você tem mais alguma consideração a dizer? Assim, para mim foi uma aula, adorei o nosso papo. E, enfim, muito obrigada pela participação e por essa ajuda aí. E aposto que esse vai ser uma das nossas lives aí mais procuradas. Bacana, assim. O que eu gostaria de reforçar, então, é que muito mais do que focar em métodos, focar em metodologia tradicional, ágil, enfim, ou qual é melhor, qual é pior, ou a visão de que precisa ser uma ou outra, é ter esse mindset, né, adaptativo, esse mindset de que, de acordo com o contexto, de acordo com o projeto, quanto mais conhecimento você tiver no seu cinto de utilidade, você vai ter a capacidade de entregar resultado, que no final da linha é o que as organizações esperam. A organização espera que você entregue resultados. Se você está utilizando ágil, se você está utilizando tradicional, se você está utilizando XPTO, não importa. O que importa é que você está garantindo que os resultados das suas entregas, eles estão agregando à estratégia da organização e agregando valor ao negócio. Então, esse que é o principal ponto. E aí, tendo isso como pano de fundo,
entra essa figura do Agile PMO para ser esse protagonista, esse líder, né? essa estrutura que vai liderar esse processo de transformação dentro da organização, garantindo que as entregas e tudo aquilo que está sendo realizado, independente de qual seja a metodologia, está sendo aderente e está garantindo que a gente consiga entregar resultado e consiga garantir valor ao negócio. Então, agradeço aí pelo papo, Flaviana, acho que foi bastante bacana, adoro falar sobre o tema, eu já estou falando sobre isso aí há um ano mais ou menos, através de workshop, palestras, webinars que eu venho fazendo constantemente. Então, quem quiser trocar ideia comigo, eu estou sempre no LinkedIn postando diariamente e, eventualmente, falando sobre esse tema, publicando artigos também. Então, estou aberto aí a esclarecer. Quem precisar, estamos aí às ordens, tá bom? Bem, procurem o Júnior no LinkedIn e também sigam a AdTech nas redes sociais, no Spotify e também no Instagram, para ficar antenado aí das próximas lives e dos próximos eventos. Muito obrigada, compartilhe aí com seus amigos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. galera, abraço.